professor. Estamos de volta para mais uma aula. Professor. É a aula 38.1. Ei, galerinha, essa aula 38.1 vai ser continuidade da outra aula que foi a 37. Lembra? Vamos brincar aqui um pouquinho. Ecossistema 1, Ecossistema 2. Tá focado, eu tô desfocando ele. Ei, Não. vocês acham que é fácil dar aula aqui? Não, Olha aqui, ó. é porque- Se a gente tem que prestar atenção aqui no conteúdo e se equilibrar aqui de vez em quando. A gente quer cair dentro dessa água. Vocês têm que falar pra gente, vocês estão caindo. Verdade. Avisar. Galerinha, Bora lá? vamos ver então o assunto da aula de hoje? Dá uma olhada lá na tela. Se meu lobo, quando Olha ele aí, ó, dá o aula foco- 38.1, Ecologia 2, Tatá. Nós estávamos falando da Ecologia 1 e agora Ecologia 2, nós estávamos finalizando sobre ecossistema. Tem vários tipos de ecossistema, não é isso? E como é que são esses componentes de ecossistema, pessoal? Então, olha só, agora nós vimos o conceito de ecossistemas e agora nós vamos ver aí, ó. Vamos aqui, ó. Tampam. Ecologia 2. Ecossistemas e componentes de ecossistemas. Vamos lá? Vambora, professor. Ecossistema corresponde a um conjunto de organismos que vivem em um determinado local e interagem entre si com o meio, formando um sistema estável. Pronto, é uma palavra muito mais bonita do que equilíbrio. Pra mim, tá? Um ecossistema, ele precisa estar estável. Cada ecossistema é formado por várias populações de espécies diferentes, constituindo assim uma comunidade. Você já conhece o conceito. Então, populações, comunidades são níveis, né, da estrutura dos ecossistemas ali. Por que eles fazem essa classificação, essa, né, identificação? Por exemplo, eu estou vendo ave, não é isso? Estou vendo vegetal. Quando eu falo ave, eu falo população. Se eu vejo vegetal, vejo um jacaré, vejo aves, comunidade. São coisas diferentes. Ok, mas eu fiquei em dúvida de uma coisa, eu ia deixar passar, mas estável. Estável. Porque Tá no livro. Tá no livro mesmo. O livro coloca estável. Mas, gente, é um ecossistema estável. Ah, entendi. R$1.000. Tá gravado. Por que é estável? Por que é estável? Porque até agora nós, na Ecologia 1 e agora na Ecologia 2, nós não mencionamos, não há interferência do homem. Então, é estável. Ocorre a competição, ocorre a agressão de um animal comendo outro. O bigode tá nadando, o jacaré por baixo é estável ainda. Porque não há interferência do homem. Agora entendi. ele quer... Não, é porque... Não, mas é certo. Porque isso não é estável. É o caos. O caos leva a adaptação e a evolução. É porque... Lembra que esse caos não é uma desgraça, não. É o que vai manter essa dinâmica, né? Agora, por isso que eu levei em consideração estável. É porque ainda não tem interferência. Quando tem interferência do homem, leva anos e anos para poder recuperar. É o conceito... A gente tá falando aqui do conceito de ecossistema. Tá certo. Tá? Então, Estável. determinado organismo que vive nesse ambiente, dentro daquele local, vão interagir entre si. Isso é algo que é natural. Eles nascem, eles vão se Tudo que eles interagir fazem não entre causa eles. efeito. Vai chegar o momento que eles vão, maturidade sexual, vão se reproduzir, vão deixar seus descendentes, estão vivendo e estão interagindo. E tudo isso com o meio. Isso tá tudo estabilizado, tá tudo tranquilo, favorável. Exemplo, ocorre algo natural e acaba inundando tudo isso aí. É estável. Porque e veio o processo de recuperação é rápido. Por isso que é estável. Agora eu entendi. Agora eu lembrei do homem. A floresta amazônica, com todas as suas plantas, animais, climas, tipos de solo e rios, formam um ecossistema. Gente, vocês lembram daquele, quando a gente estava falando lá sobre aquela região climática da convergência intertropical? A nossa floresta está inserida nessa zona, né? Nessa região. Por isso essa exuberância toda. Essa coisa linda que só aqui mesmo tem. Por isso que o povo é tudo invejoso, né? O povo inveja a nossa floresta e quer destruir a nossa floresta. Pai.
Aqui a gente tem a Vitória Red. Eu gosto de lembrar sempre dessa planta aquática aí. Os aguapés. Fale, meu amor. Fale que eu tô viajando aqui, vai. O povo vejo. Nossa, tem um contexto bem bom aí, né? Posso continuar? Tu quer discutir? Não. Eu acho que são. Eu concordo com você. Perfeito, a análise é perfeita. A gente falou já. A gente vai ter uma aula que a gente vai falar sobre pirataria, né? Enfim, vamos lá, gente? Ó, a gente tem aqui um ambiente maravilhoso. Você tem aguapés, você tem Vitória Red, você tem áreas sombreadas, áreas com radiação solar, você tem água, tá? Então, você vai encontrar organismos vegetais adaptados a esse ecossistema, com a profundidade desses ecossistemas, porque algumas plantas estão adaptadas a lugares úmidos, né, professor? Outros vão estar ali, ó, em lugares lá dentro da água, mas que não são regiões de recurso hídrico muito profundo. E tudo isso aqui vai ter uma dinâmica que vai favorecer a sobrevivência. Aqui você vai ter nichos específicos de reprodução de peixes, de anfíbios, tá bom? Você vai ter aí serpentes que vão procurar esses animais, né? Então, é um ambiente maravilhoso. Aí, o que está dizendo aqui no textinho? Ó? Um pequeno jardim, um aquário, um lago, também formam um ecossistema. A professora lá, dentro aí a gente já... opa, a gente não está indo em BZ, tá certo. Concentra aqui, que já fala assim, mas que a gente viu, mas tá, ok. Então, ó, quando a gente fala desses pequenas áreas, né? Um jardim é uma área pequena, gente. Mas se a gente for falar ali dos nossos alunos, que muitos estão na área rural, né, professor? Mas aí eu lembrei daquele artificial, enfim, isso, né? Tá. Todos esses ambientes, o próprio aquário ali, vai ser um ecossistema, porque você vai ter vida, você vai ter esses elementos abióticos que vão estar ali dando esse equilíbrio, não, dando essa situação de estabilidade, vamos dizer assim. Aí a gente tem o quê, né, professor? O ecossistema ecossistemas aquáticos. E o que são eles? Caracterizam por representar determinado ambiente onde organismos irão interagir entre si, sendo eles dependentes um dos outros, assim mantendo a vida, mantendo o equilíbrio e a comunidade da vida. São aqueles ecossistemas que são inundados, né? Isso auxilia o processo também de formação de determinados componentes que auxiliam a propagação da vida. Mas também tem alguns lugares, pessoal, que isso é sazonal. Isso é a palavra. É verdade. Exatamente. Algumas áreas vão ser inundadas em um determinado período do ano, né? Ao longo do período do ano. E que vai mudar e alterar, mas mantendo toda a dinâmica daquela região. Isso. E as populações, agora falando de populações humanas, as populações humanas que existem ali também vão acompanhando todo esse fluxo. São populações que estão presentes ali naquele ambiente, tá? E vão encontrar os recursos disponíveis em períodos distintos ali. Os dois principais ecossistemas aquáticos são o marinho, é o da água doce. O ecossistema aquático representa a interação entre organismos com corpos de água. Quando a gente fala em água doce, a gente tem que lembrar que essa água não é doce, né? Essa água, ela é com uma quantidade de sais, minerais, né, menor, tá bom? Só isso. Mas tá tudo aí dentro das conformidades. Elas têm uma... Como é que fala, prof? Uma... físico-química, né? Diferente. Totalmente densidade, diferente. A temperatura, porque isso vai ter diferença da profundidade, enfim. Tá? Coloração. Essa como é que chama? É a visibilidade. Isso, mas tem um nomezinho específico. Tem a questão da fluidez, da densidade e da
Não é transparência não, meu Deus. Porque é assim, ó, dependendo a característica físico-química, o material fica suspenso, aí fica barroso a água, o material está suspenso. E quando a água é límpida, clara, é porque a gente está lá na frente. Por exemplo, o Rio Madeira é barrento, é porque ainda está em formação. Agora, rios que estão límpidos, claro, ele já é um rio já formado. Tem um leito bem Tem definido. Um leito, não está nada suspenso, ele já está formado. Aí isso também vai implicar em várias coisas. As espécies tem espécies que evoluem para não ter uma capacidade de enxergar, visualizar, porque não precisa disso naquela água barrenta. Tem toda aquela situação lá na frente. Né? Verdade. Os ecossistemas aquáticos, eles representam a interação entre os organismos com os corpos de água, né, ou d'água. Aí a gente tem aqui, e a gente vai lembrar aquele evento que nós falamos na última aula, das chuvas de relevo, né? Formações aqui, ó, as regiões onde você vai ter as nascentes que vão formando, alimentando e nutrindo, chegando, essas águas que vão de água doce chegando até os nossos oceanos, toda essa dinâmica aí vão formar zonas específicas, onde você tem a zona fonte, zona de transição e a zona de várzea, tá? Você pode observar que o declive, ou seja, a formação do relevo nessas regiões vão fazer com que o design, eu posso dizer assim, a formação desse rio, né, professor? Ao longo desse relevo, ele vai modificando, né? Até chegar, ó, ele chega nessa região aqui da várzea, ele fica com esses que a gente chama de meandros, né? Até formar como se fossem inervações e chegar aqui no oceano, tá bom? Deixa eu ver. Perfeito. Vamos embora. Os ecossistemas marinhos surgiram e representam uma dessas ramificações, onde se encaixam planícies abissais, regiões polares, mares profundos, fontes hidrotermais, mares abertos, oceanos, restingas, praias arenosas e todo o organismo que vive nesses ambientes. Costões rochosos, manguezais. Então, cada um desses ecossistemas, eles vão carregar uma quantidade de água, de sedimentos, e vão suportar, vamos dizer assim, né, sobre ele a fauna e a flora. E essa fauna e essa flora, em relação ao volume de água ou à ausência da água ou da precipitação, aí a gente vai falar dessas variantes climáticas, né, muita chuva, pouca chuva, né? Tudo isso vai estar caracterizando tudo que nós vamos encontrar nesses ambientes. Ah, professora, mas existem espécies que vão ser encontradas em biomas diferentes. A mesma espécie pode ser encontrada em biomas diferentes. Algumas, sim. Mas aí a gente vai falar isso aí da questão evolutiva da separação dos continentes, das espécies muito próximas, enfim, tá? Que a gente viu lá na questão da filogenética. Mas, quando a gente olha para os nossos ambientes atuais, e esses ambientes que estão sem a influência humana, ou com o mínimo possível dessa influência humana, você vai ter esse dinamismo desses ambientes ocorrendo de forma estável, tá? Podemos prosseguir? Sim. Os corpos d'água irão apresentar dois padrões, onde haverá ou não movimentação e fluxo das águas. Com isso, podemos dividi-lo em... Opa! Só um minuto.
ecossistemas lênticos e ecossistemas lóticos. Os ecossistemas lênticos, a gente está falando de quê, gente? É ambiente terrestre? É ambiente aquático, tá? Movimentação e fluxo das águas, movimentos ou ecossistemas aquáticos. Então, existem ambientes onde você vai ter uma boa e rápida fluidez dessa água, desses movimentos, dessas correntes de água, e ambientes que a gente vai olhar assim e você dizer, meu Deus, parece que não tem nem vida, muito menos, né? Parece um espelho mesmo, um negócio muito parado. Então, naquelas áreas de várzea, onde a gente chega em determinados períodos do ano, que a gente chega nessas áreas, a decomposição ela é tão acentuada que você sente aquele cheiro bem forte, bem característico, né? De toda aquela vida ali e o processo nascendo, surgindo, enfim, como fruto da decomposição, que precisa acontecer para que seja renovado ali todo esse ciclo, né? Então, o que são os ecossistemas lênticos? Os ecossistemas lênticos são definidos pela presença da água parada ou com pouco movimento. Eles são representados por lagos, lagoas, reservatórios ou charcos, nos quais o tempo de residência, ou seja, o tempo que a água permanece no sistema, costuma ser alto, pois o seu fluxo é baixo. Exatamente. Então, nesses ambientes, a fauna presente nesses ambientes de movimentos mais lentos, quase imperceptíveis, vai ser uma fauna distinta daquelas presentes em que o movimento da água vai estar mais acentuado, oxigenando. Gente, essa água parada, professora, ela tem oxigênio? Claro que tem, tá? Mas o nível de oxigênio e a adaptação dos organismos que estão presentes nesse ambiente vai ser um pouco menor, tá? Devido a essa fluidez, esse movimento aí desses recursos hídricos. Tá. Então, antes de nós irmos para um outro. Então, significa que nós vamos encontrar aí determinados organismos ou seres que nós não vamos encontrar em outros. Sim. Exemplo, o ecossistema lêntico, ele vai ter que apresentar um organismo vegetal, um organismo bacteriano, microbiológico, que faça a compensação da concentração de oxigênio que tem que ter essa água. Uhum. Por exemplo, no outro ecossistema, a gente vai ver que o movimento da água é mais rápido. A gente sabe que quanto mais a água movimenta, ela tem quedas, ela consegue incorporar o processo de oxigenação. Uhum. Aqui não. Aqui ela precisa de outros organismos que auxiliem para manter essa oxigenação. Então a gente não vai encontrar isso em outras. Exatamente. Né? Por exemplo, água-pés, zooplânctos, fitoplânctos, que vão auxiliar no processo de degradação dos resíduos daqueles peixes, salamandras, anfíbios que vivem ali, que estão soltando muito nitrogênio com seus dejetos. Essas áreas são muito importantes para a reprodução de muitas espécies. Não, né? Sim, então, por exemplo, como é que faz a oxigenação dessa água? Esses organismos, esses micro-água-pés, essa microbiota que é invisível aos nossos olhos, sim, que estão melhorando a qualidade de oxigenação dessa água. A gente não encontra eles lá, nos outros que a gente vai ver agora. Perfeito. E aí a gente tem aqui uma imagem onde a gente tem um lago e a gente vê os níveis, né, de profundidade desses lagos, tá? A gente tem as regiões litorâneas, aqui, cadê o grupo? Vou usar o vermelhinho mesmo. Nós temos a região litorânea, tá? Que recebe a energia solar. Você consegue ver a existência de uma vegetação aí nessa profundidade, ela está parcialmente imersa dentro dessa água, né? Então, isso é importante para a gente pode encontrar até algumas dessas plantas que dão floração e aí são visitadas por algumas espécies e que vão servir de alimentos também para determinadas espécies que estão ali naquele ambiente. Nós temos as regiões, a região pelágica, que é de interface ali onde você vai ter profundidade, né?
E o movimento que o professor estava falando do fitoplâncton ou plâncton, cada animal, ele dentro da própria água, né, dentro do próprio recurso hídrico, existem animais que só estão em determinadas zonas de profundidade e outros animais adaptados. Você está vendo aqui, ó. A gente pode falar que nessa aí nós encontramos estratificações. Isso, professor, tá procurando essa palavra. Estratificações. Isso, estratificações. Então, para cada um dos níveis de profundidade, você vai encontrar um tipo de fauna e flora adaptada àquela capacidade de estar em um ambiente mais iluminado, mais oxigenado e mais escuro, menos oxigenado, e estando aqui. E elas interagem, né, Tatá? Sim. Todos os organismos que estão na região litorânea vão proporcionar componentes químicos que vão para as outras estratificações, são as regiões mais profundas ou bentônicas, aonde tem determinados micro-organismos lá no fundo, como bactérias, que vão auxiliar na degradação de compostos oxidantes, compostos que poderiam agredir o ambiente da estratificação onde tem peixe, alterando o pH da água. Então, para manter esses peixes, essa microbiota aí do fitoplâncton ou zooplâncton, tem que manter o quê? O pH, que é a acidez, né? A quantidade de sais. Então, lá na última estratificação, dentre as bactérias, elas vão auxiliar, formando gases, nutrientes, para manter o quê? Manter não só o pessoal que está lá no fundo, região fundo, mas manter também quem está na região litorânea, porque tem a dinâmica. A região pelágica, ela tem sim professor, você colocou o patinho aí, mas vai se tirar o patinho, como é que movimenta isso? O raio solar, a iluminação solar que tem aqui, pessoal, essa luz aqui não está aqui por acaso não. A iluminação que bate aqui, ela altera o quê? Ela altera a temperatura dessa água. E aí a gente sabe que aí vai ter uma movimentação da massa de água, da água fria para a água quente. Aí essa movimentação vai fazer com que ocorra também a mistura do que está sendo produzido aqui embaixo para quem vive aqui em cima. Se é o pH que está ficando muito alterado, aí nessa movimentação ela vai melhorar. Perfeito, professor. Então, olha só como importante é a relação desses fatores abióticos, a gente falou em temperatura, luz, a presença dessa microfauna, desses micro-organismos que vão disponibilizar nutrientes, né? Disponibilizar oxigênio e essa mudança, né? Esse movimento dessas colunas de água fazendo com que todos esses resíduos que foram frutos daí da ação das bactérias dentro desse corpo hídrico consiga ser disponibilizado e tudo isso aqui funcione de forma natural, tá bom? Como é que é natural? Aí vive aquela palavra lá, de forma... Nessa aula foi na outra que eu falei essa palavra, porque não tem um homem, como é uma palavra? Ah, tá, é a estável. É estável? Foi. Então, estável, é verdade, é estável. Significa que não tem interferência. A própria natureza, a própria fauna, flora... Dá um jeito para se... E o fator abiótico, eles próprios interagindo, mantém essa estabilidade. É aquele que a gente chama, naturalmente, sem a ação do humano, é autossustentável. Sim. A gente já vai pensar lá na outra aula. Sustentabilidade, ela existe como? Não é verdade? Ecossistemas lóticos. As águas vão apresentar um grande fluxo. Quedas, movimentos, rochas e a água ali. Como os rios e os riachos. E aí, como nós falamos no outro, não é só... Professor, quer dizer que uma coisa quando é lenta, tem toda uma estrutura de organismos. E quando é muito movimento, para eles entenderem, né? O local é mais acidentado. Então tem correnteza. Se é correnteza, então vai ter toda outra dinâmica de micro-organismos, de fauna e flora também, que é diferente. Não é só porque a água faz muito barulho, tem cachoeira, tem queda, mas muda até os indivíduos que ali habitam.
Você falou lá da questão da presença da vegetação, aguapés, né? Sim. Normalmente essas plantas, elas têm as raízes e pela falta de movimento da água ali, elas conseguem se estabilizar, conseguem realizar o processo, vão se manter. Essas plantas, com essas raízes muito mais sensíveis, elas não conseguiriam estar numa água quente. Elas iam ser carregadas. Sim. Né? Não existiria ali. Mas aqui, nesse ambiente, você pode encontrar isso aqui, ó. Isso. Como lá não tem, aí aqui não tem como, porque não há necessidade dessas plantas, aí nós teremos os líquens, né? líquen, mas como é o nome daquele outro? Líquen, tem vários tipos, né? Líquens, musgos e briófitas. Eu estava lembrando das briófitas e algumas pteridófitas. Opa, verdade. Perfeito. Onde isso tem mesmo. um ambiente, é briófitas mesmo. É. Onde você tem, os musgos estão dentro do grupo das briófitas. Onde você tem umidade, né? Respingou água, mano, elas estão ali. Elas encontram na rocha os elementos necessários para elas poderem se sobreviver. E são agentes né? modificadores, né, Tatá? Se nós pararmos... A gente vai falar sobre o processo de... Ai, meu Deus. As palavras estão me fugindo hoje. O início da formação de uma floresta e as etapas, a gente vai falar mais para frente. E a gente vai ver que eles são elementos importantíssimos, eles iniciam, né? Dão início a todo esse processo aí. Deteriorização do solo, blá, 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 tá bom? Esse blá, blá, blá foi ótimo. Nos quais... Calma aí, volta. Volta. Pegar a linha do... Tá, aqui aí, ó. Né? Deste modo, o melhor exemplo do ambiente lótico são os rios, riachos e córregos, nos quais a correnteza permanentemente desloca a água de montante, que é a região alta nascente, né? A jusante, que é a foz, onde tem menos movimento. Isso. Ok, então... Como mostra aí no desenho, né? Quando a gente está vendo esse deslocamento desse recurso, dessa água, desse volume de água, para chegar aqui nesse ambiente mais aberto, no ambiente onde você vai ter uma correnteza mais acentuada, justamente nessa região aqui, né, professor? A gente chama de delta, onde a gente tem as rochas e tem as quedas e tem essa movimentação e aqui muita oxigenação e precisa de animais que estejam adaptados a esse movimento todo, tá? Dessa água. E essa quantidade de água que vem, ela vem trazendo todos os nutrientes, tá? Então tem toda uma dinâmica do solo que vai sofrer alteração, porque os organismos que estão presentes ali, ao morrerem, eles vão contribuir também, né, no processo para alterar e modificar a dinâmica desse volume de água, Isso. tá? Da natureza físico-química dessa água. Ok? Ok. Então, tanto riachos pequenos como um baixíssimo volume, Com baixíssimo tanto volume. riachos pequenos com baixíssimo volume de água, quanto o Nilo ou o Amazonas, os maiores rios do mundo são considerados ambientes lóticos. Esses ambientes são opostos ao ecossistema lêntico, nos quais a água apresenta pouco ou nenhum fluxo, como os lagos e reservatórios. Perfeito. A gente está vendo imagens aí, né? Ecossistemas brasileiros. Eita, vamos lá. Brasil! Você conhece quantos biomas, né, da nossa região? Vamos lá. Sendo um país vasto na sua extensão, possui vários ecossistemas. For example, floresta amazônica, mata atlântica, cerrado, caatinga, campos, Pantanal, restinga, manguezais. Então, esses são ecossistemas brasileiros. Cada um vai estar dentro daquelas zonas que nós vimos, as suas divisões, elas subtropicais e tropicais, tá? Então, essas zonas, devido ao seu clima, microclima, vamos dizer assim, que são locais, vão modificando e dando essa característica de cada vegetação. Aqui, quando a gente encontra alguém lá do Pantanal
E na floresta amazônica, professor, tem uma coisa interessante, porque lá no Pantanal é muito fácil o avistamento de animais. Então você nem precisa fazer muito esforço e você consegue ver lá uma capivara, você consegue ver o gado, o tuiuiu. Então, várias aves, muita ave, né? Então, o aguçamento visual de uma pessoa na região pantaneira é diferente de uma pessoa que mora na floresta amazônica. Por quê? Na nossa floresta, a gente vai conseguir aguçar a nossa visão, mas também complementando a audição. Porque se eu moro na região, eu conheço e identifico o canto de uma determinada ave que eu estou querendo. Porque muitos na nossa região se alimentam dessas aves, né? Sim. E aí eles vão identificando, porque é muito difícil você visualizar a nossa mata fechada. Então você precisa conhecer bem toda a dinâmica e a biologia daquele animal, né? Isso é um processo natural, são chamados saberes populares, né? A pessoa já sabe, aquele pássaro ele gosta ou canta sempre próximo daquele determinado animal e aí eu vou procurando um ambiente onde é mais frequente, vou visitando. Nem sempre a gente sai em busca de uma situação ou de um avistamento, a gente é privilegiado, tá? Mas tudo isso acontece. Esses biomas todos, então, vão ter uma quantidade, uma distribuição e um nível de abundância para cada uma das espécies, tanto animais quanto vegetais. Quando a gente fala de vida, gente, formas de vida, a gente tem que lembrar das plantas também, dos vegetais, que são imprescindíveis, né? Porque a gente sempre fala de animais, né? Sim. Vamos lá, a gente tem os componentes de um ecossistema. De um ecossistema. Podemos dividir o ecossistema em dois componentes básicos. Nós temos os bióticos e os abióticos. Ok, vamos. Tá. É porque veio na minha cabeça. Por que vocês às vezes falam componentes e às vezes falam fatores? Né? É assim, ó. Gente, quando a gente fala componente, é o que constitui. Fator é o que influencia. Perfeito. Tá bom? Então, por isso eles vão falar assim, vai dar errado, não dá errado. A componente, o que compõe o abiótico? A gente fala. Quando a gente fala temperatura é um fator que compõe calor, vibração da molécula. E quando a gente pega e fala frio, é a ausência do calor. A molécula não está vibrando. Isso tem alguma relação de, quando a gente fala componente e a gente fala fator? Tem. Porque quando ocorre, olha o fator abiótico, quando ocorre o encontro de massa de ar quente com massa de ar fria, ocorre então uma descarga elétrica, e essa descarga elétrica pode causar alguma interferência dentro de um ecossistema e é uma interferência natural. Então, tá corretíssimo, tá, gente? As substâncias inorgânicas são aquelas encontradas aonde? No solo, na água, no ar e na temperatura. Então, por exemplo, no solo, né? O solo é um ambiente o quê? Abiótico. Quando eu falo o solo mineral, eu excluí os micro-organismos. Então, quando eu falo solo, ele é o quê? Um componente. Qual é o componente? Quem constitui ele? O arenoso, o argiloso, a estrutura, a textura desse solo. Quando a gente fala da água, a água ela é um fator quando interfere. Mas qual é o componente da água? Salobra, água doce e água salgada. Entendeu? O ar. Professor, pelo amor de Deus, o ar é fator abiótico ou é o componente? Vamos lá. Quando nós estamos... Você está na sua casa. Quando você que mora no interior, você chega na sua casa... Ou você inala, ou você só sente e vai lá para dentro da floresta. Aí o ar da floresta é
abafado, quente e úmido. E quando você... eu não moro lá. E como é que eu faço? Vá para dentro da estufa. Quando você entra numa estufa, é a quente, abafado e úmido. Quando você sai, não é quente, é ventilado, é arejado, é aerado. Então, isso são os componentes. Perfeito. Vamos caminhando. Vamos lá. Componentes bióticos, a gente vai ter todas as formas de vida, plantas, animais, micro-organismos, tá? Então, isso. Agora vem pra cá. Meus queridos, olha só uma coisa. Professor, isso é muito interessante. É importante você ter esse conceito. Lembra que nós falamos no início da aula que era esse conceito? Quando você tem esse conceito, componente e fator abiótico, quando eu falo componente, a constituição. E quando você altera a constituição de um ambiente abiótico, você vai causar, é o fator abiótico. Então você alterou algo, ou quando algo é alterado, você vai estar influenciando na dinâmica de um peixe naquela água, na dinâmica de um micro-organismo, se for no solo. Componente do solo abiótico, não fator, componente do solo, arenoso, argiloso, blá, 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 blá. Eu altero, não vou colocar os micro-organismos, eu altero o solo, então quando chove, ele não retém a água, ele deixou de reter água para ser um solo argiloso ou arenoso, ele fica todo arenoso, aí ele chivia, lava, a chuva vem. Então, tira os nutrientes do solo. Então a gente tem que entender muito bem o que é esse componente e o que são os fatores abióticos. Terminamos então, galerinha. Até a próxima. Daqui a pouco a gente volta com mais. Tchau.